Nós vamos estar lendo, tá? E Deus ele vai estar falando conosco. Segunda Crônicas 7:14. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu sei que hoje a nossa leitura, aleluia, era em Lucas, né? Lucas 16, não, Lucas 17, né? E nós poderíamos tirar muitas coisas aqui desse texto, mas eu vou seguir a diretiva do Espírito Santo, tá? Então, quando você encontrar, diga amém para mim, porque eu quero que você participe aí comigo. Eu vou tentar, gente, ficar com a câmera aberta, mas se eu me incomodar muito, eu vou fechar, tá? Eu tô acostumada aqui a falar. Vocês, por favor, vocês fechem os microfones de vocês, tá? Para não dar interferência aqui. Vamos, Obrigada. vamos fazer aqui a leitura em nome de Jesus. Segunda Crônicas, livro de Segunda Crônicas 7:14, que é o tema da nossa campanha 5 dias de clamor e jejum das causas impossíveis. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. E diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração. Verso 12. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia, Jesus. Gente, essa palavra ela é extraordinária, mas existem aqui comandos que nós vamos falar sobre esses comandos que Deus deu para o rei Salomão, quando ele declara essa promessa, tá? De proteção e de livramento, tá bom? Então, nós temos aqui o rei Salomão, louvado seja Deus, que no início da sua fé, o rei Salomão, ele no início da sua fé, o rei Salomão, ele era um homem muito justo, né? Ele andava segundo a vontade de Deus, ele orava, ele pedia diretiva de Deus para a sua vida. Salomão, ele era um jovem que assumiu o reinado, né? Ainda muito jovem. E a palavra de Deus diz, amados, que o Senhor, ele teve uma alegria diferente com Salomão, porque Salomão, ele ao invés de pedir riquezas, ele pede o quê? Sabedoria. Sabedoria para estar à frente do povo. Sabedoria para conduzir Israel. Amém? Então, nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz que o próprio Deus, né, quando vê Salomão acabando ali, né, o templo, e Salomão, ele orou a Deus, apresentou aquele lugar, aquele ambiente ao Senhor, e o Senhor disse: Olha, Salomão, eu ouvi a tua oração. Aqui eu quero falar algo para vocês. Muitas vezes, e eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram esse tipo de experiência, você fez orações que para você o Senhor não tinha ouvido você. Muitas orações que nós fazemos dentro do nosso coração, nós temos aquele sentimento de que não, o Senhor não me ouviu. O Senhor não me ouviu. Parece que a minha oração não subiu do teto. Quem aqui já ouviu alguém falar isso? Ou quem já falou isso, né? Nós temos inconscientemente, amadas, esse tipo de atitude. Porque muitas vezes nós transferimos para Deus aquilo que os homens nos fazem. E eu tenho que falar isso para vocês por causa que é real. Hoje eu tive uma experiência dessa, tá?
Muitas vezes nós não nos sentimos perdoadas. Também é outro exemplo. Quantas vezes você acha que você tem que se lançar de uma forma, sei lá, quando você peca contra Deus, quando você erra, porque a gente é ser humano, certo? Então, assim, conscientemente você fala, o Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me martirizar, eu preciso cair de joelho, eu preciso jejuar uma semana, para que quando eu terminar aquele propósito, eu me sinta perdoada. Eu me sinto perdoada. Quando eu termino de fazer isso, aí eu me sinto perdoado. Quando eu entrego o propósito, eu me sinto perdoado. Sendo que o sangue de Jesus, ele nos perdoa. Jesus, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar na presença de Deus e pedir perdão imediatamente. Nós somos perdoados por Deus. Então, quando a gente entra nesse ambiente de oração e de clamor, nós temos que ter no nosso coração a certeza, amados, que Deus, ele nos ouve. Amém? Tainara, você está me ouvindo? O que está acontecendo? Você está me ouvindo? Responde no chat aí, Tainara, por favor. Você está me ouvindo, Tainara? Ah, tá. Então é no seu aparelho mesmo aí, tá? Tem um microfonezinho, e aí você clica nesse microfonezinho, tá? Talvez você clicou. Só um minutinho, gente, por favor, tá? Cleoma, me ajuda aí para ela entrar aí, para não cortar a mensagem, senão eu já até me perdi aqui. Então, amados, nós temos que ter esse cuidado na nossa vida, tá? Porque muitas vezes nós queremos colocar em Deus aquilo que nós, né? Aquilo que nós sofremos dos homens. Eu já estive nesse lugar. Muitas vezes, né, antes de ter esse conhecimento que hoje Deus tem me dado, essa sabedoria que Deus tem me dado, nossa, muitas vezes eu via pessoas, né, falando, Deus vai matar, Deus vai fazer não sei o quê, porque você pecou, porque você errou, e eu falava, meu Deus, aonde que fica a misericórdia de Cristo? Que a Bíblia diz que uma vez que você peca, confessa o seu pecado e o abandona, você alcança a misericórdia de Cristo. Amém? Então nós temos que entender que o Senhor, ele é misericordioso e a sua bondade, ela não é limitada como a nossa própria bondade, porque nós não somos misericordiosos. O Espírito Santo que habita em nós, que é. Então, eu já quero dizer aqui para você, se você fez a campanha, e algum dia dos dias que era para você clamar, você esteve nesse lugar que eu estou te falando, nesse ambiente, de incerteza que Deus está te ouvindo, que Deus está respondendo sua oração, que o Senhor já entrou com providência ao teu favor, eu peço que você não aceite isso, porque isso é algo que o diabo coloca, é uma barreira que Satanás coloca na nossa mente. Talvez você não é uma pessoa que tenha em quem confiar. Se você algum dia foi desprezada, ou se você foi calada, ou se você não tem como, né, ter alguém para você confiar, você também vai ter dificuldade de confiar em Deus. Mas aqui o próprio Deus entra e fala, Salomão, eu ouvi tua oração. E sabe por que Deus ouve e responde a oração de Salomão? Porque Salomão fez algo que alegra o coração de Deus. Salomão, ele foi criado, né, pelo rei Davi com esse amor, com esse zelo
pela obra de Deus, porque Davi ele falava: Senhor, eu habito em um castelo tão lindo, por que o Senhor não tem aonde o povo te adorar? O rei Davi tinha essa vontade no seu coração, porque ele tinha um zelo, ele tinha um desejo de ver, aleluia, que Deus tendo ali o seu lugar próprio. Então, amados, quando nós temos o nosso coração o desejo que a nossa família seja liberta, nós temos no nosso coração casar, nós temos no nosso coração algo que vai acrescentar para o reino de Deus, Deus imediatamente, ele nos ouvirá e nos responderá. Eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. De imediato, o Senhor Deus te ouvirá e te responderá. Por quê? Porque é algo que agrada ao coração de Deus. Não é que Deus seja egoísta, não. É porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar primeiro o reino de Deus, que nós devemos buscar aquilo que Deus deseja, que nós devemos fazer a vontade de Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Então, vamos finalizar essa campanha aqui com a certeza de que o Senhor está respondendo o teu clamor. Finalize essa campanha com a certeza, o Senhor, Ele respondeu a minha oração. Foi de bom grado que o nosso Deus recebeu o nosso pedido. Mas aqui existem 3 pontos que eu quero declarar para vocês aqui. O Senhor fala sobre pestes. No verso 13. O Senhor fala sobre seca. E muitas vezes o Senhor faz isso. Muitas vezes o Senhor cerra o céu, muitas vezes o Senhor envia peste, muitas vezes o Senhor permite fome. Para quê? Para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. E aí o Senhor fala assim: olha, e se meu povo que se chama pelo meu nome. Quando nós estamos vendo, gente, peste sobre a terra, sobre o Brasil, mortandade, fome, o papel de jejuar, de orar e de se arrepender pelos pecados da nossa nação é nossa como igreja. É nossa. E aqui nós vemos isso, o Senhor falando: ei, quando vocês virem qualquer tipo de situação dessa, ou seca, ou fome, ou peste, algum desastre, vocês devem se humilhar na minha presença, é vocês. Porque aqui o Senhor fala: e se meu povo que se chama pelo meu nome, isso quer dizer, e se o povo que me serve, e se o povo que me adora, e se o povo que está diante da minha presença, ele não está falando assim: ei, vocês, os prostitutos, os blasfemos, os feiticeiros que pecaram contra mim, olha, se a sua cidade pecou contra Deus, é nós, os cristãos, que devemos nos humilhar diante de Deus, para que Deus venha sarar a nossa terra. Somos nós que devemos nos humilhar diante da presença do nosso Pai. Somos nós que devemos estar diante do Senhor. Quando nós vemos a nossa família pecando contra Deus, quando nós vemos a nossa família indo por caminhos errados, é nós que devemos nos posicionar diante de Deus, clamando por perdão, da mesma forma como Jó fazia com os filhos dele. Vocês se lembram como Jó fazia? A palavra de Deus declara que Jó, todas as madrugadas, ele oferecia sacrifício a Deus e pedia perdão pelos seus filhos. Todos os dias esse homem sacrificava a Deus. Todos os dias ele gerava o pedido e o clamor de misericórdia. Gente, isso aqui é muito sério, é muito extraordinário para nós. Nós devemos nos posicionar em perdão pelos nossos.
Nós devemos nos posicionar em lugar de humilhação pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelo nosso marido. Nós devemos nos posicionar em espírito de humilhação e clamor pela nossa cidade, pelo nosso pastor, pelas autoridades constituídas. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu me ajoelhei, Carol, mas eu nem tinha o que falar. É porque você não sabe o que significa o poder do clamor. É porque você ainda não experimentou o poder do clamor. Porque quando nós reconhecemos que o nosso lugar é um lugar de humilhação, nós temos muito que orar. Eu quero aqui chamar você a ter um caderninho de oração. Eu quero convidar você a pegar um caderninho e começar a escrever. Eu devo orar pela minha nação. Eu devo orar pelas autoridades constituídas da minha nação. Tá vendo tanto de coisa que você tem para orar? Eu devo orar pelas autoridades constituídas do meu estado. Eu devo orar pelas autoridades eclesiásticas do meu estado. E isso não é só quando eu vejo as coisas indo de mal a pior, não, igreja. É quando nós estamos na posição de adorador. Vai estar assim, ó. É quando nós estamos em posição Pergunta que eu tenho que de apertar. adorador. Então, nós temos que entender qual é o nosso papel. Essa palavra ela tinha que ser falada no início, mas o Senhor ela me deu ela hoje. Você nunca mais vai poder falar: Senhor, eu não tinha por quem clamar, por isso eu não orava. Ontem eu estava conversando com a Cleuma e falei: Cleuma, todas as vezes que Deus tem algo grande para entregar para uma nação, todas as vezes que Deus tem algo grande para entregar para nós, há uma batalha, gente. Aquela guerra que houve em Daniel, não é só para a gente pegar 21 dias e fazer aquela campanha, não. Aquela campanha é real, aquele movimento no mundo espiritual, desculpa, é real, e ele acontece todos os dias. Todas as vezes que tem algo para desenrolar na tua vida, existe aquela batalha. Todas as vezes que Deus tem algo para te entregar, o diabo vai tentar lutar, e ele vai lutar, ele não vai tentar não, ele faz, porque ele é eficaz naquilo que ele faz. A palavra de Deus diz que nós somos despreparados em questão do povo do mundo. Porque os feiticeiros, eles não dormem, eles cumprem a risca. Eles sabem que se eles não se levantar, que se eles não oferecer sacrifício na hora certa, que se eles não fizer o que os demônios estão pedindo, não vai acontecer aquilo que o cliente deles pediu. Então, a gente tem que ter essa consciência. Muitas vezes, a gente ora um dia, uma semana, 4 dias, e já começa a questionar. E Deus está olhando e dizendo: ei, você sabe o que acontece durante um clamor? Você sabe? Será que você tem consciência do que está acontecendo? Porque Deus, no primeiro dia, o Senhor já responde Salomão. No primeiro dia, o Senhor já assina o decreto para a vida de Daniel, pela nação de Israel. Mas aí a palavra de Deus diz que os príncipes da Pérsia, eles entraram em guerra contra o anjo que estava trazendo a resposta. Porque existe um tribunal na nossa vida, há um tribunal no mundo espiritual. E muitas vezes a gente não tem consciência disso e começa a atribuir Deus, um Deus que não ouve. Ah, o Senhor não ouve. Ah, o Senhor não vai responder. E a gente começa a entrar nesse ambiente que o diabo prepara para o povo de Deus, que é um ambiente de inconstância. Ah, eu não quero. Ah, não vai acontecer não, porque eu orei. Não, há tantos anos, há tantos dias. Tem gente que não tem nem um mês que está orando por aquilo que está pedindo e já desistiu.
E dentro do seu coração já está aquele sentimento de, eu acho que não é aquilo, não, eu acho que não vai acontecer, não, eu acho que, não. A incredulidade não funciona com Deus por causa disso, porque quando o espírito de incredulidade ele entra no nosso coração, a gente perde a fé e a gente para de agradar a Deus, para de acreditar em Deus, para de confiar em Deus e para de obedecer. Não é só uma simples incredulidade, não. Quando a gente desiste de acreditar, a gente desiste das coisas de Deus. E aí a gente começa aos poucos, dia após dia, se esfriando espiritualmente. Não oramos mais, não buscamos mais. Você tem noção de quantas orações suas estão retidas no mundo espiritual? Você tem noção daquilo que era para você já ter recebido há anos atrás, mas você desiste no meio do caminho. Você desiste de clamar, você desiste de declarar, de decretar, de tomar posse, de destruir Satanás. De convocar o exército de anjos para lutar no mundo espiritual por você, pela sua causa, pela causa da sua família, pela causa da libertação da sua casa. Você simplesmente abandona. No primeiro dia da campanha, Deus já determinou para você uma vitória. No primeiro dia da campanha, o Senhor já decretou, já assinou para você a sua vitória. Então, Deus está chamando a igreja. Eu preciso que você esteja num lugar de humilhação. Mas eu preciso que você se humilhe. Eu preciso que você ore. Eu preciso que você busque a minha face. São 3 coisas diferentes aqui. Por que o Senhor pede para que o povo entre em humilhação? Porque a humilhação ela nos faz reconhecer os nossos pecados. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, as coisas que nós falamos, aquilo que ainda existe dentro do nosso coração que entristece a Deus. E aí a gente começa a pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, o Senhor me perdoa pelo meu pecado, porque o meu pecado, ele faz divisão entre mim e o nosso Pai. Então vamos entrar em um lugar de humilhação. Vamos ter certeza que Deus é conosco. Vamos ter certeza que o nosso Deus é um Deus fiel para cumprir. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe, ore. Ore com convicção, ore declarando. A oração é uma declaração. Eu tomo posse. Eu já disse para vocês. Que vocês precisam pegar a Bíblia e começar a orar a Bíblia. Declara a palavra. E Deus vai fazer por você. O clamor, gente. O clamor é algo que vem da alma. O clamor é algo que você tira de dentro da sua alma. O clamor é quando você mais chora do que ora. O clamor é quando você reconhece a sua pequenez diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão perfeito. Então, hoje, Deus está trazendo a resposta para você. Sabe por que você desanima tanto? Sabe por que você desacredita tanto? Porque o diabo lança um dardo inflamado na tua mente e você não está preparado para guerrear contra isso. Como que eu consigo me preparar para guerrear contra isso? Eu preciso ter Bíblia.
Palavra. Todo dia eu tenho que introduzir a palavra de Deus no meu coração e na minha mente. Eu tenho que firmar a palavra de Deus na minha mente. Eu preciso. Eu preciso comer a palavra, eu preciso me alimentar como se fosse o último dia da minha vida. Eu preciso todos os dias estar ali, ó Senhor, a tua palavra declara isso. Meditar na palavra de Deus é pensar na palavra de Deus em todo o tempo. Quando Satanás vier com seus ardis, com seus dardos inflamados para o seu coração, para você desanimar. Quando Satanás usa a boca de pessoas para te desanimar, porque ele tem vários tipos de situações que ele faz para que a gente fique triste, para que a gente abandone, para que a gente entre nesse lugar de desânimo, que é uma prisão que ele aprisiona a nossa mente. Então, gente, nós precisamos entender que o reino de Deus é feito por batalhas. Para tudo que você vai fazer para Deus é mais difícil. Para tudo que você vai fazer para Deus é mais difícil, sabe por quê? Porque os demônios não perdem tempo. O exército do inimigo não perde tempo, porque ele sabe que se você estiver firmada, se você se posicionar, ele vai perder o território dele, ele não vai ter acesso na tua vida. Agora, se você deixar o desânimo tomar de conta da tua alma, você é presa fácil do inferno. E, infelizmente, você não vai viver as promessas de Deus para a sua vida. E ninguém pode tomar essa atitude de perseverança, somente você, porque se você não se alimentar de Deus, você não vai poder combater o diabo. Quando você tiver um tempinho, adore o nome do Senhor, ore. Não importa onde você esteja em espírito de oração. A palavra de Deus diz, Paulo diz assim, olha, orai sem cessar no livro de Efésios. Orai sem cessar, porque o vosso adversário, nosso adversário, ele não dorme. O nosso adversário, ele não dá tempo. O nosso adversário peleja. No dia que você estiver enfrentando uma grande batalha, no dia que você estiver enfrentando uma grande resistência, aquele dia é o dia que o anjo de Deus vai trazer e entregar a tua bênção, vai trazer a tua resposta. Aí ele fala, não, eu vou lá, eu vou lançar no coração dela um desânimo, vou falar na mente dela que Deus não está ouvindo ela, que Deus não vai responder ela, que nada, a família dela não vai ser salva nada. E aí o diabo vem, lança no teu coração os dardos inflamados. Então nós precisamos entender o que acontece. Então, no dia que você estiver mais desanimado, é esse dia que você vai colocar uma adoração. O diabo não suporta adoração a Deus. Coloque hinos que tem unção, coloque louvor e fala, Deus, olha, eu me derramo na tua presença. Hoje eu estou triste, hoje eu estou abatida, hoje eu estou desanimada, mas eu não posso fazer aquilo que o Senhor disse para mim. Eu não posso largar de mão da minha promessa. Eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu não posso deixar, Senhor, que o diabo tome de posse da minha bênção. Então, peço que o Senhor me ajude, porque eu senti não sou nada, Pai. E eu já lanço por terra todos os ardis do diabo. Eu rejeito agora toda palavra maldita que ele lançou no meu coração e na minha mente. Eu creio sim, a minha bênção está chegando. E quando você começar a se levantar em oração, você vai ver que você vai receber poder de Deus e autoridade. E logo depois você vai ver que o mundo espiritual vai estar mais leve, porque o próprio Deus vai induzir, o próprio Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca e você vai começar a destronar Satanás, repreender do seu lar, repreender da vida dos seus filhos, da sua mente, do seu coração. Você desautoriza o inferno. Você coloca a armadura de Deus sobre a sua vida. Então, não desanime se está tendo resistência ao seu clamor, se está tendo resistência dentro da tua casa, na tua mente, se está tendo resistência para você obedecer. Entenda, é porque existe bênção que já foi decretada e liberada ao teu favor. Mas não fantasie as coisas de Deus. Não fantasie a sua caminhada com Cristo. Não ache que você vai sentar em um sofá e você vai orar 2 dias e tudo vai ficar bem. Não, você tem que orar todo dia.
Vamos orar ao Senhor e agradecer, amém? Pai Celestial, eu quero te agradecer pelo teu favor. Nesse término dessa campanha, eu quero te apresentar cada um, Senhor, meu Pai, que apresentou a sua petição, Pai, assim também como a minha. Espírito Santo, eu peço que o Senhor envie, Pai, a tua graça, o teu fortalecimento sobre a vida do teu povo. Porque, Pai, nós precisamos compreender o que acontece no mundo espiritual. A batalha, Senhor, travada, Senhor, que nesse momento está acontecendo. Não deixa a tua filha desistir, não deixa a tua filha desanimar. Todo desânimo sai agora. Toda tristeza sai agora desse coração. Em nome de Jesus Cristo. E traz fé, traz convicção, traz certeza de que o clamor dela foi respondido. E ela vai sim contemplar a tua mão, Senhor. Ela vai, Deus, cantar o hino da vitória. Eu creio, Pai, no teu favor, na tua mão sobre nós. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Eu quero te apresentar o culto de sábado aqui nesse lugar, Pai. Meu Deus, invade esse ambiente. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu povo que esteve aqui, Pai. Mais uma semana. Mas, Senhor, que o Senhor venha alegrar o coração do teu povo. Que o Senhor venha trazer a alegria do Espírito Santo sobre eles. Restaura as forças do cansado. Traz ânimo para o abatido, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais um dia. Quero te agradecer pelas respostas. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que pagou o preço aqui, mesmo na pouca força, mas que o Senhor venha restaurar hoje essa alegria dessa mulher, que o Senhor venha passar o bálsamo do Senhor no coração e na mente dela. E que ela venha entender que o Senhor a ama e que os propósitos do Senhor, meu Deus, não vai cair por terra e que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe meu povo. Essa palavra falou nossos corações, que Deus possa abençoar até segunda-feira. Ótimo final de semana. Beijo, fica com Deus.